Conversando. Queridos, o pastor Ezequiel sempre fala das histórias do seminário, e essa semana eu recordei de uma delas, do reverendo Joás, que também foi meu professor de homilética e prática da pregação no seminário de Campinas. E ele dizia o seguinte, que quando, para poder ter o antídoto do veneno da cobra, é necessário que se aplicasse no cavalo, trabalhasse aquele veneno dentro do corpo do cavalo e depois tirava a cura. Ele comparava assim o sermão. O sermão era necessário entrar na vida do pregador, trabalhar no coração desse pregador, para que depois saísse em forma de cura na vida de outras pessoas. E esse sermão que eu vou pregar essa noite, foi exatamente isso que aconteceu. Nós sabemos que a nossa vida é corrida, os dias passam rápidos demais, e algumas coisas nós vamos deixando para trás. E é necessário a gente parar para refletir, porque senão bate o desânimo, bate o cansaço, nós deixamos de visualizar coisas maiores, caímos numa rotina tremenda, e as coisas que Deus tem preparado para nós começamos a deixar um pouco mais para frente. Então essa semana foi um tratar de Deus, um trabalhar de Deus na minha vida, e essa mensagem é um daqueles textos que fica guardado no nosso coração. De repente Deus vem e fala, volta para aquele texto, volta para ele que eu tenho uma mensagem especial para você. E assim, então, nós temos uma mensagem especial também para a igreja nessa noite. Abra no livro de Deuteronômio, capítulo 1. Livro de Deuteronômio, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 8. É o 5º livro. Pega no comecinho, vai caminhando, você vai encontrar o livro de Deuteronômio. Moisés conta a história de Israel. São estas as palavras que Moisés falou a todo Israel, da além do Jordão, no deserto, no Arabá, defronte do mar de Suf, entre Parã, Tofel, Labã, Hazerote e de Zaabe. Jornada de 11 dias, desde Horebe, pelo caminho da montanha de Seir, até Cades Barneia. Sucedeu que no 40º, no 1º dia do 11º mês, falou Moisés aos filhos de Israel, segundo tudo que o Senhor lhe mandara a respeito deles. Depois que feriu a Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, e a Og, rei de Bazã, que habitava em Astarote, em Edrei, da além do Jordão, na terra de Moabe, encarregou-se Moisés de explicar esta lei, dizendo, o Senhor nosso Deus nos falou em Horebe, dizendo, tempo bastante haveis estado neste monte, voltai-vos e parti, ide à região montanhosa dos amorreus, e a todos os seus vizinhos no Arabá, e à região montanhosa, e à baixada, e ao Neguebe, e à costa marítima, terra dos cananeus, e ao Líbano, até ao grande rio Eufrates. Eis aqui a terra que pus diante de vós. Entrai e possuí a terra que o Senhor, com juramento, deu a vossos pais, Abraão, Isaque e Jacó. A eles e a sua descendência depois deles. Versículo 6. O Senhor nosso Deus nos falou em Horebe, dizendo, tempo bastante haveis estado neste monte. Vamos orar mais uma vez, de uma forma específica, pedindo ao Senhor que ministre ao nosso coração a sua palavra. Pai, diante da palavra do Senhor nós estamos, esta palavra que foi lida, declaramos a nossa dependência do mover do Teu Santo Espírito, ó Deus, para que esta palavra seja anunciada, para que essa palavra, ó Deus, seja compreendida, Deus, por cada um de nós, ó Pai, e assim, ó Deus, colocando no nosso coração esta palavra, gerando vida em cada um de nós, ó Pai. Nós sabemos, ó Deus, a nossa limitação. Por isso, ó Deus, reconhecemos a nossa dependência do Senhor e a necessidade do mover do Teu Santo Espírito neste momento sobre a nossa vida, para louvor da Tua glória. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Queridos, Deuteronômio é um livro bem interessante de ser lido.
porque é onde Moisés vai resgatar toda a história da nação de Israel, desde a sua libertação do Egito até chegar à terra prometida, onde está a porta da terra prometida, aonde ele conta todos os eventos que aquela nação viveu, mas também traz toda a lei, todo o mandamento, toda a ordem do Senhor àquela nação. Então ele conta do cuidado de Deus para com o seu povo, e a forma que Deus espera do seu povo uma resposta de obediência. E é interessante que você lendo o Novo Testamento, lendo os Evangelhos, é um dos livros prediletos de Jesus. É o mais citado dele nos Evangelhos. Porque mostra exatamente isso, a necessidade da obediência a esse Deus que tem cuidado de nós. E esse trecho que nós lemos é uma introdução do primeiro discurso de Moisés no livro, aonde ele vai resgatar alguns momentos aonde Deus dá ordem ao seu povo, e Deus então faz com que o seu povo venha vencer outros povos, e assim então poder estar de frente à terra prometida. É como se Moisés estivesse olhando para trás. É como se Moisés estivesse convidando o povo a olhar o que Deus fez com a geração anterior. Desde o momento que libertou do Egito, até o momento que trouxe aonde eles estavam prestes a entrar a terra prometida. E o que nos chama a atenção é o fato de que Moisés começa o texto dizendo que estavam 11 dias de viagem até Cades Barneia. Então uma viagem que duraria 11 dias. E aí mais para frente duraria 60 dias. Acabou durando 40 anos. 38 anos até chegar à Transjordânia, ganhar a guerra Transjordânia. E aí chegar então aos 40 anos. Uma conquista que eles teriam em apenas 11 dias. E depois, em 60 dias, acabou levando 40 anos para conquistar aquilo que Deus já havia prometido àquela nação. O que vem à sua mente quando você ouve dizer que coisas de meses levaram 40 anos para conquistar? O que vem à sua mente? Qual é o sentimento que surge no seu coração diante de uma situação como essa? E o que você pensaria se alguém olhasse para a sua vida e dissesse: o que você levou 40 anos para conquistar, seria conquistado em apenas 11 dias, em apenas 2 meses? Como isso iria vir à sua mente? Como isso poderia ter caído no coração daquelas pessoas que estavam ouvindo Moisés declarar isso? Dizendo: olha, o que vocês vão ter que batalhar agora, as guerras que vocês vão ter que lutar agora, os seus pais poderiam ter lutado há 40 anos atrás. O que vocês vão conquistar agora seria, na verdade, herança da geração passada. Mas por erro da geração passada, recai sobre vocês agora a responsabilidade de lutar por isso. A nossa vida não é tão diferente assim. Se nós pensássemos um pouco mais na nossa realidade. Você já pensou na sua vida daqui 40 anos? Pensa rapidinho na sua vida daqui 40 anos. E se você tivesse a oportunidade de escrever a sua história daqui 40 anos, contando os seus dias a partir de hoje até lá. E dentro da narrativa da sua história, você vai perceber que coisas que você poderia ter conquistado em pouco tempo, você levou 40 anos para poder conquistar. E aí você relendo a sua história, você vai perceber que em um momento da sua vida você estagnou, um momento da sua vida você estacionou, parou, e assim deixou de buscar, deixou de realizar coisas, e assim aquilo que era em 2 meses, você daqui 40 anos ainda está sonhando com isso. Você ainda está projetando alguma coisa na sua vida. Queridos, daqui 40 anos nós poderemos ter ainda sonhos adiados, projetos engavetados, simplesmente porque nossa vida está estagnada no dia de hoje. É interessante, se você continuar lendo os primeiros capítulos de Deuteronômio, por diversas vezes Deus vai dizer o seguinte ao povo: vocês estão andando em círculos, vocês estão girando ao redor da mesma montanha, vocês não saem do lugar. Eu lembro daqueles desenhos que mais antigamente tinham, aqueles desenhos que o personagem parecia correndo, de repente o outro pegava ele parado. E aí aparecia um buraco no chão porque ele só ficava cavando, correndo e não saía do lugar.
E parece que a nossa vida é assim. Nós corremos, nós tentamos, nós vamos atrás, mas as coisas não acontecem, as coisas não mudam. E nós percebemos que a nossa vida está simplesmente estagnada. Mas, queridos, por que da demora? Por que 11 dias se transformou em 2 meses e depois em 40 anos? Por uma simples atitude dessa geração. Incredulidade. Incredulidade. Se você continuar lendo também, você vai perceber que Moisés manda 12 homens espiar a terra, para que eles pudessem ver como era aquela terra, para poder pegar a estratégia de invasão naquela terra, e depois de alguns dias esses homens voltam, e 10 deles traz a notícia dizendo, não, é tudo legal, é tudo bom como Deus havia dito, mas o povo é maior do que nós, lá tem gigantes demais, nós não iremos conseguir conquistar essa terra. Mas outros 2 voltaram dizendo, eia, subamos, vamos e possuamos a terra, vamos entrar porque é a terra que Deus nos prometeu, foi a terra que Deus prometeu aos nossos pais, sob juramento, e sob juramento ele falou que é nossa essa terra. Se ele prometeu, ele vai dar condições de vencer esses povos. Vamos entrar. E o que aconteceu? Aquele povo não aceitou essa palavra. Queriam apedrejar Josué e Caleb. Porque não aceitaram ali a ordem daquele povo desanimado, aquele povo que estava desistindo daquilo que Deus havia preparado. Depois de tudo que eles passaram, o cuidado de Deus sobre aquela nação, e deram ouvidos àqueles 10 homens. Que disseram, nós não iremos conseguir vencer essa guerra. Queridos, 4 realidades passaram a existir nessa nação. A primeira delas, fuga. Eles não queriam enfrentar aquilo que era necessário. Eles não quiseram enfrentar aquele povo que era necessário ser enfrentado. E é interessante que a nossa vida também é assim. Muitas vezes nós não estamos dispostos a enfrentar os desafios que nós teremos pela frente para conquistarmos aquilo que Deus tem preparado a nós. É aquilo que o Lelo falou durante o louvor. Nós não queremos sacrificar algo, nós não queremos abrir mão de algo, nós não estamos dispostos a dar um passo à frente. E nós começamos a fugir. E é exatamente isso que esse povo fez. O caminho que eles deveriam ter feito era o mesmo caminho que Jacó fez com a sua família, descendo para o Egito. Era o mesmo caminho que eles deveriam fazer. Mas eles pegaram o caminho mais longo, o caminho mais distante, porque não queriam enfrentar os povos que estavam na frente deles. E é exatamente a fuga, o desânimo, o apego ao passado. Como eles estavam desanimados, porque eles olhavam aquela situação e começavam a lembrar o passado. Lá no Egito era melhor, nós éramos escravos, nós sofríamos, pelo menos nós tínhamos o que comer, nós tínhamos aonde dormir. Eu dormia mal, mas pelo menos tinha onde deitar. O apego ao passado, a rebeldia, a insistência pelo caminho longo. Olha o que diz o versículo 14 do capítulo 2. O tempo que caminhamos desde Cades Barneia até passarmos o ribeiro de Zered foram 38 anos, até que toda aquela geração dos homens de guerra se consumiu no meio do arraial, como o Senhor lhes jurara. (38 anos), até que toda aquela geração morresse. Simplesmente, queridos, porque agiram com incredulidade. A rebeldia, a insistência no caminho longo, onde eles viram as pessoas morrendo, famílias morrendo, mas eles insistiram. E também o distanciamento de Deus. Distanciamento de Deus. Olha o versículo 41 e 42 do capítulo 1. Então respondestes e me dissestes, pecamos contra o Senhor. Nós subiremos e pelejaremos segundo tudo que o nosso ordenou o Senhor nosso Deus. Vós vos armastes cada um dos seus instrumentos de guerra e vos mostrastes temerários em subir na região montanhosa. Disse-me o Senhor, dize-lhes, não subais nem pelejeis, pois não estou no meio de vós, para que não sejais derrotados diante dos vossos inimigos. Queridos, uma falsa dependência, um falso arrependimento. Dizendo, olha, tá bom, nós erramos, nós pecamos, mas vamos voltar agora e vamos guerrear, pega as suas armas e vamos lutar. E a palavra de Deus dizia, não vai,
Não, porque eu não estou com vocês. A minha presença não está com vocês, então não vá à guerra. Distanciamento de Deus, queridos. Isso fez com que aquele povo gerasse cansaço, espírito murmurador e esfriamento espiritual. Se você ler, começa a dar uma certa revolta em nós. Como aquele povo estava cansado. Como aquele povo murmurava o tempo todo. Como eles reclamavam de tudo. Como aquele povo era um povo frio espiritualmente falando. Tudo isso, queridos, era por causa da estagnação da vida. Capítulo 1, versículo 6, a palavra de Deus diz: muito tempo haveis estado neste monte. Muito tempo haveis estado neste monte. Queridos, talvez a palavra de Deus diga para nós nessa noite: muito tempo você está na situação que está. Há muito tempo o seu casamento está na situação que está. Há muito tempo a sua vida financeira está na situação que está. Há muito tempo os seus relacionamentos estão na situação que está. Há muito tempo a sua vida espiritual está na situação que ela está hoje. Há muito tempo as coisas estão acontecendo do mesmo jeito na nossa vida. E nada muda, nada transforma, nada acontece. E aí nós entendemos que a nossa vida está estagnada, queridos. Nós estacionamos num certo momento da vida, que nós decidimos não mais caminhar. Queremos apenas ficar no mesmo monte, tomar posição ali e ali permanecer. Mas nós corremos alguns riscos na estagnação da vida. O primeiro deles, queridos, é receber parcialmente as promessas de Deus. É receber parcialmente as promessas de Deus. Esta nação recebeu a primeira parte da promessa, a libertação da escravidão. Deus disse que pegaria aquele povo, tiraria do Egito e conduziria esse povo até a terra prometida. A primeira parte eles receberam. A segunda parte também, a multiplicação da nação, fazer daquela nação uma grande nação. Mas parcialmente, porque eles ainda não haviam recebido a conclusão daquela promessa, que era a terra prometida. O primeiro risco é esse, queridos. Receber parcialmente as promessas de Deus. Infelizmente, nos contentamos apenas com a salvação, apenas com o fato de que nós teremos a vida eterna na presença de Deus, e abrimos mão das promessas que Deus tem, a partir do momento que nós passamos um relacionamento mais próximo, mais íntimo com Ele por meio de Cristo Jesus. O segundo risco é transferir responsabilidades. É interessante como esse povo o tempo todo reclama de Moisés, reclama de Arão, reclama de Deus, reclama da situação, reclama dos inimigos. Nós começamos então a transferir as nossas responsabilidades a outros. Começamos a tentar achar culpados da situação que nós estamos vivendo. Culpamos o governo, culpamos a igreja, culpamos a família, culpamos a situação toda. E esquecemos que a responsabilidade é nossa. E também, queridos, corremos o risco de uma vida amargurada. De uma vida amargurada. Onde o tempo todo é sentimento de revolta. Por que nos tirou do Egito? Para morrer no deserto. Por que nos tirou do Egito? Para morrer neste lugar. Sentimento de fracasso. Na minha vida nada mais dá certo. Não adianta eu tentar, não adianta eu recomeçar, não adianta eu sonhar com algo, porque eu sou um fracassado, nunca aconteceu algo de bom na minha vida. E sentimento de inutilidade. Quem somos nós para tentar sonhar com algo mais? Quem é a nação de Israel que aprendeu apenas a ser escravo, apenas trabalhar como escravos? Como poderá vencer outros povos se nunca foi preparado para a guerra? Se nunca foi preparado para combater? E diante dessa realidade, vem uma ordem de Deus no versículo 7. Diz assim: voltai-vos e parti. Ide à região montanhosa dos amorreus. Voltai-vos e parti. Tem uma versão que eu gosto bastante da Bíblia, que é a Mensagem. Versão a Mensagem. E eu procurei nessa Bíblia como está dizendo esses versículos. Olha que interessante. Aonde ele diz, voltai-vos e parti, lá está escrito: agora ponham-se a caminho, mexam-se. Agora ponham-se a caminho e mexam-se. E no versículo 8, quando diz: eis aqui a terra que eu pus diante de vós. Entrai e possuí a terra que o Senhor, com juramento, deu a vossos pais.
Olha como está na versão a mensagem. Vejam, esta terra agora é de vocês, presente meu. Esta terra agora é de vocês, presente meu. O próprio Deus dizendo, vai, entra nessa terra, mexam-se, conquista aquilo que eu dei para vocês, tomem posse daquilo que pertence a vocês, porque sob juramento eu disse, essa terra é de vocês. Queridos, essa é a realidade que Deus está cobrando desse povo. Esse é o desafio. Mexam-se, vai e parte daí. Sai do comodismo, dá um passo e vai em rumo àquilo que Deus tem para a sua vida. É essa a realidade que Deus desafia a cada um de nós. Mas nós precisamos aprender a superar essa estagnação da nossa vida. Nós precisamos aprender a superar esse momento da nossa vida que nós estacionamos e as coisas deixaram de acontecer. Eu dividi em 4 partes essa mensagem. E são 4 palavras que é fácil para a gente decorar facilmente, para que a gente possa tomar algumas atitudes na nossa vida. São apenas 4 palavras. A primeira delas é decida. Decidir. Tomar uma decisão. Tomar uma atitude na sua vida, queridos. Primeira atitude desse povo, eles tinham que decidir. As portas se abrem e não entramos por elas. As portas se abrem e nós não entramos por elas. Quantas portas já abriram na sua vida, mas por medo, por comodismo, por preguiça, por medo de enfrentamentos, você não aceitou. É aquela velha historinha que estava uma enchente e começou a subir a água, todo mundo foi socorrido pelos bombeiros. Alguém disse, não, Deus vai me tirar daqui. E a água foi subindo mais, chegou o barco. A pessoa disse, não, Deus vai me tirar daqui. E aí foi passando o tempo, a água foi subindo. Deus manda um helicóptero. Não, Deus vai me tirar daqui. E a pessoa morre afogada e revoltada, chega a conversar com um anjo e diz, olha, eu confiei em Deus e Deus não foi me livrar. E aí a resposta é, mandou o bombeiro, o barco e o helicóptero. Você não quis pegar. Queridos, quantas oportunidades na nossa vida, Deus abre as portas e nós começamos a criar obstáculos. Deus aponta o caminho, mas nós não queremos ir. Deus aponta o caminho. Vai por este caminho. Se você pegar o mapa desse texto, você vai ficar percebendo claramente, era uma linha reta para chegar a Cades Barneia. Eles dão uma volta. Deus aponta o caminho exato, eles conheciam esse caminho, era o caminho que eles desceram para o Egito, sabiam exatamente como sair de lá. Era simplesmente seguir o caminho que Deus queria para eles. Mas muitas vezes Deus tem apontado o caminho para nós, o caminho para os nossos relacionamentos, para o nosso casamento, para a nossa vida financeira. Deus aponta a direção, mas nós não queremos seguir o caminho. Philip Yancey, um autor que eu gosto muito, ele diz o seguinte, que certa vez ele se aproxima de algumas crianças numa favela, que estavam brincando na lama, na terra, fazendo bolinho de terra. Lembra quando você era criança? Pegava um potinho de manteiga, enchia de terra e virava, e fazia um bolinho, cortava em 4 partes e brincava ali. Ele chega para essas crianças e faz um convite para elas. Vamos comigo na praia, nós iremos construir castelos na areia. Aquelas crianças pararam, pensaram e disseram, não, nós vamos ficar brincando mesmo de construir bolinhos de terra. E aí ele disse o seguinte, que muitas vezes na nossa vida, nós tomamos a decisão de brincar, de fazer bolinhos de terra, porque nós não temos a mínima noção do que é construir um castelo de areia. E assim a nossa vida, queridos, tantas vezes, nós costumamos na situação que nós estamos, nos adaptamos àquele momento que estamos vivendo, e não queremos ir além, nós não queremos fazer coisas maiores, mais belas, coisas que as pessoas vão querer tirar fotos, as pessoas vão se maravilhar com aquilo. Mas queremos ficar no nosso cantinho, brincando no nosso terreno, porque talvez ir construir castelos de areia é complicado demais, é difícil demais. E aí então nós começamos a viver essa realidade de não tomar uma decisão na nossa vida. Mas nós precisamos decidir. A primeira decisão, nós precisamos tomar posição, rumo ao melhor de Deus para nós. Tomar uma posição rumo ao melhor de Deus para nós.
Você sabe o que é viajar 40 anos, ficar 40 anos ouvindo as promessas de Deus, 40 anos experimentando do cuidado de Deus, do maná, tantas coisas Deus dando, chega na porta, na entrada, dizer, não vou entrar, não quero, é perigoso demais. É isso que Israel estava fazendo. Eles precisavam tomar uma posição. Nós queremos entrar, porque este é o melhor de Deus para nós. Precisamos decidir confiar em Deus, queridos. É interessante, eu sempre falo isso, que quando estamos preparando mensagens, nós queremos tentar palavras novas. Mas confiança é uma coisa que está abalada em nós. Confiança em Deus é uma coisa que, diante de uma situação adversa, é a primeira coisa que é abalada. Nós não confiamos mais, nós temos medo. Deus manda entregar na mão dele e nós não entregamos. Queridos, Deus havia dito, a terra que eu dou a vocês, mana leite e mel. E o relatório dos espias é, a terra realmente mana leite e mel. E a consequência é, nós não confiamos em Deus. Nós não iremos para esse enfrentamento. Nós não iremos tomar posse dessa terra. É melhor desviar dela. É melhor ir para outra direção. Queridos, precisamos tomar decisões. Precisamos tomar decisões. E por isso que eu coloquei a mensagem. Mexam-se, 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 mexam-se. Saia do comodismo, saia da posição de conforto e tome uma atitude diferente. Tome uma decisão. Mas nós não queremos nos mexer. Primeira palavra, decidir. A segunda palavra, reconstruir. Reconstruir. Nós somos uma geração que tem pelo menos 3 características negativas. Primeira dela, nós somos a geração do descartável. Nós abrimos mão com facilidade das coisas. Como nós temos facilidade para jogar as coisas fora. Como nós temos facilidade para abrir mão daquilo que nós temos recebido da parte de Deus. Nós somos uma geração do comodismo. Nós contentamos-nos com pouco. Domingo à noite já é o suficiente, porque a minha semana é diferente quando eu vou na igreja. É tão bom ir lá, ouvir a palavra, aprender de Deus e... tá bom para mim. A geração do comodismo e a geração confusa demais. Nós não sabemos mais o que nós queremos da nossa vida. Hoje eu sei o que é melhor para mim. Eu começo a focar nisso e começo a criar expectativas em relação a tal coisa. Mas basta uma palavra contrária, basta uma porta se fechando, basta o primeiro desafio surgir, o que eu falo? Não é por aqui não, vou procurar um outro caminho mais fácil. Nós começamos a abrir mão muito fácil, porque nós não sabemos realmente o que nós queremos e o que Deus quer de nós. Para reconstruir, reconstrua sua confiança no poder de Deus. Reconstrua a sua confiança no poder de Deus. O que Deus está dizendo ao longo de todo o texto, aquele povo é, a peleja é minha, eu vou pelejar por vocês, esta batalha é minha, eu irei lutar por vocês. Quando o faraó se levanta contra a nação de Israel dizendo, vai lá e mata as crianças do sexo masculino, não deixe a nação crescer, não deixe esse povo ser uma grande nação. Faraó achava que estava se levantando contra um povo, mas ele estava se levantando contra a promessa de Deus para aquele povo, de fazer de Israel uma grande nação. Este foi o grande erro de Faraó. E quem se levantou contra Faraó foi o próprio Deus. Porque aquilo que Deus prometeu, homem nenhum põe a mão. Aquilo que Deus tem para o seu povo, ninguém pode tirar do seu povo. Aquilo que Deus fala, Ele não volta atrás. Aquilo que o leão ruge, as pessoas se calam. E é exatamente isso que Faraó não sabia. Ele se levanta contra aquilo que Deus havia prometido àquela nação. Queridos, nós precisamos entender que aquilo que Deus tem preparado para nós, quem vai lutar do nosso lado é Deus, quem vai nos dar vitória é Deus, quem vai nos levar à conquista é Deus. Nós não temos forças para enfrentar os gigantes que a vida nos proporciona, mas nós temos um Deus que pode fazer isso, reconstruir isso no poder de Deus, a confiança no poder de Deus, reconstruir a nossa fé no zelo de Deus. Uma das coisas que mais me chama a atenção nesse texto é quando Moisés fala que Deus conduziu
aquele povo pelo deserto como um pai conduz o seu filho. Como um pai conduz o seu filho. E quando ele fala isso, queridos, mostra exatamente o zelo que Deus tem. Lelo também falou durante o louvor, que nós sabemos o quanto nós amamos os nossos filhos, mas nós nem temos noção do quanto Deus nos ama, porque o amor de Deus é perfeito. E queridos, essa é a realidade. Deus conduzindo uma nação como um pai conduz o seu filho. E nós precisamos reconstruir a nossa fé neste zelo que Deus tem para com a nossa vida. Reconstruir a nossa vida nas promessas de Deus. Reconstruir a nossa vida nas promessas de Deus. Deus havia dito a esse povo, essa terra é de vocês. Vai e possua essa terra. Porque eu dei a vocês, sob juramento eu ofereci e dei aos seus pais. Até aqui eu conduzi vocês. Isso é prova do cuidado que eu tenho, da realidade que eu estou dando a cada um de vocês. E aí a promessa é esquecida, porque há gigantes lá. Porque há enfrentamentos. Há batalhas que nós não queremos lutar. Há desafios maiores do que a nossa capacidade de enfrentar. Mas o próprio Deus fala, reconstrua a sua vida nas promessas que eu tenho para você. E algumas promessas. Todas as famílias serão benditas. Todas as famílias serão benditas. Queridos, essa é a promessa que Deus tem para mim e para a sua família. Essa é a certeza que nós temos, que Deus promete algumas coisas para nós, e que Ele está dizendo, firmado nessas promessas, reconstrua a sua vida. Decidir, reconstruir, e terceiro, perseverar. Perseverar. Dor do fracasso, dor da perda, dor das impossibilidades. Como nós temos dores na nossa vida. Como nós somos um povo que sofre diversas dores por consequência dos fracassos da nossa vida. Porque o momento da vida nós decidimos ali que não dava para continuar. E aquele sentimento de fracasso não quer sair de nós. O sentimento, a dor de perda, aquilo que Deus havia dado para nós, por um erro nosso, por nossa incredulidade, foi tirado de nós. A dor das impossibilidades. Quando eu olho muros mais altos do que eu posso passar por eles, queridos. Isso me mostra cada vez mais o quanto eu sou incapaz na minha vida. Mas eu preciso perseverar no caminho que Deus quer para mim. Perseverar no caminho que Deus tem preparado para mim. É aquilo que Hebreus 12 fala, que nós devemos correr a carreira que nos está proposta. Nós temos um caminho a percorrer. Nós temos uma corrida na nossa vida. Mas nós temos que correr com o apóstolo Paulo olhando a linha de chegada. Mas nós esquecemos de perseverar no caminho que Deus tem preparado para nós, queridos. Nós precisamos perseverar nas instruções que Deus dá. O grande segundo erro dessa nação, além da incredulidade, foi o fato de querer lutar sem a presença de Deus na vida deles. E o grande erro nosso também é esse. Nós queremos lutar, nós queremos conquistar, mas Deus sendo apenas um amuleto de sorte na nossa vida, alguém que de repente na hora do desespero, eu posso recorrer a Ele. Mas não é um companheiro de viagem, não é alguém que é o mais importante na minha caminhada cristã. E aí quando eu penso nessa realidade das instruções que Deus dá, Ele me ensina a amar a minha esposa. Ele me ensina que a mulher deve amar o seu marido e honrar o seu marido. Ele ensina que no meu trabalho eu preciso respeitar o meu patrão. Ele me ensina que o meu patrão que é crente precisa também respeitar o seu funcionário. Ele me ensina que eu preciso amar uns aos outros, que eu preciso aprender a perdoar uns aos outros, que eu preciso servir uns aos outros. São essas instruções que Deus nos dá, mas nós precisamos perseverar nelas. E principalmente, persevere nos sonhos que Deus plantou no seu coração. Persevere nos sonhos que Deus plantou no seu coração. Quantos aqui já assistiram um filme E Se Você Tivesse Uma Segunda Chance? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como dizia um personagem antigo, tinham 1001. Tinha um na frente e uns 1000 atrás que falaram que assistiram. Se você não assistiu, pegue para assistir. E se você tivesse uma segunda chance? Conta a história de um homem
que tinha um chamado pastoral para a sua vida. Mas numa rodoviária ele conversa com a sua namorada, que lhe dá uma Bíblia, e ela fala assim, e o chamado? Ele fala, não, isso não é para mim. Deixa eu ir para a cidade grande, vou tentar fazer uma vida lá, e aí eu venho buscar você e nós nos casamos. E ela fala, e o chamado? E ele vai, e esquece sua Bíblia no banco da rodoviária. Passa-se alguns anos, se torna um grande empresário, um milionário empresário, mas Deus dá uma oportunidade para ele de recomeçar a sua vida, faz uma mudança radical, como se ele tivesse escolhido ser pastor. E ele vive alguns momentos vivendo a sua vida como se tivesse casado com aquela moça, filhos com ela e como pastor de uma igreja. E aí a história você vai precisar pegar para assistir o filme. Senão eu vou contar o final, aí vai perder o sentido. Não, eu vou contar, depois você assiste. Mas queridos, o que acontece com ele é que bate um grande arrependimento. Porque ele havia esquecido a sua Bíblia, o seu chamado e o seu Deus. E quando Deus dá uma nova oportunidade para ele, ele toma a decisão de voltar para a sua cidade e se tornar pastor daquela igreja, que ele deveria ter sido pastor há tanto tempo atrás. E assim na nossa vida, se Deus nos desse uma segunda chance, talvez a gente pense assim, mas Deus não vai dar uma segunda chance, queridos, você está vivo. Se você está vivo, Deus quer continuar investindo na sua vida. Se você está aqui, Deus não desistiu de você. Aquilo que Deus colocou no seu coração, Ele ainda não desistiu. Apesar que nós abrimos mão muito tempo da nossa vida, nós deixamos de lado aquilo que Deus um dia falou conosco. Mas Deus não desistiu de nós. Deus continua nos dando uma chance para seguir o caminho que Ele quer que nós sigamos. Eu não preciso andar 40 anos para daí olhar para trás e falar, se eu tivesse escutado lá atrás, a minha vida seria diferente. Se você veio aqui hoje, é porque Deus falou, olha, não desista dos sonhos que eu plantei no seu coração. Persevere naquilo que eu falei com você. Deus, o Senhor falou no passado que o meu casamento seria uma bênção. Persevere nisso que Deus colocou. Deus, o Senhor falou que os meus filhos seriam fruto daquilo que o Senhor tem para a minha vida. Querido, sonhe, coloque isso como sonho de Deus para a sua vida. Deus, o Senhor prometeu que eu faria sucesso na minha empresa, no meu trabalho. Querido, se Deus colocou isso no seu coração, persevere, persevere. Não abra mão desse sonho. Por último, nós falamos aqui, decidir, reconstruir, perseverar. E o quarto, visualizar. Visualizar. Nós temos uma visão limitada demais. Como nós temos uma visão limitada demais? Causada pelas dificuldades da vida. É um dia que falta o alimento, a nação de Israel lamenta. É um dia que falta água, a nação de Israel lamenta. É um dia que o dia está calor demais, eles lamentam. A noite está fria demais, eles lamentavam. E as dificuldades da vida faziam com que a visão deles se tornasse limitada demais. E é exatamente isso que tem acontecido com cada um de nós. Quer o exemplo? O que você pensa do dia de amanhã na sua vida? Levantar de manhã e trabalhar, conseguir ganhar meu dinheiro e pagar minhas contas no final do mês. É o que nós visualizamos. É o que nós projetamos para nós. E talvez falar de sonhos, nós começamos a dizer, tendo o que comer, o que vestir, estou bem. E nós sabemos que nós não estamos bem. Nós precisamos aprender a visualizar. É aquela promessa que Deus fez através do profeta dizendo que os jovens teriam visões, os velhos sonhariam. Queridos, o que é um velho voltar a sonhar? Voltar a querer coisas maiores, querer projetar coisas mais longas. O que é um jovem olhar e ter objetivo na sua vida? Saber que ele pode escrever diferente a sua história, que pode ter sonhos maiores. E uma visão fracassada que nós temos. Sabe qual foi o relatório dos 10 espias que, com incredulidade, voltaram? Aos olhos deles, nós somos como? Alguém lembra? Como gafanhotos. E aos nossos próprios olhos, nós éramos como gafanhotos. Ou seja, eram gigantes. E eles olhavam para si mesmos e diziam, nós somos gafanhotos. E para piorar a situação, os gigantes olham para nós e nos consideram assim também. Uma visão fracassada da vida.
Nós olhamos para nós mesmos e nós olhamos e nos sentimos incapazes de mudar alguma coisa, de tomar uma posição, de ter uma mudança radical na nossa vida, de dar um passo à frente. Nos sentimos fracos demais para fazer isso. Parece que as coisas são maiores demais, são grandes demais, são poderosas demais, difíceis demais. Mas nós esquecemos, queridos, que Deus nos convida a olhar de maneira diferente. E o primeiro convite que Ele nos faz é: olhe para o alto. Olhe para o alto. Eu citei Hebreus 12, que falava da carreira que nos está proposta. Mas deixa claro que nós temos que olhar para uma direção, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Cristo Jesus, que suportou tamanha oposição dos pecadores, para que você e eu tivéssemos então condições de completar a nossa carreira. Olhar para aquilo que Cristo já conquistou por nós, aquilo que Paulo fala aos Filipenses, que eu prossigo a coroa, aquilo que Cristo já conquistou, aquilo para o que eu já fui conquistado em Cristo Jesus. Mas para isso eu preciso ter algumas atitudes, deixando para trás o pecado que tenazmente me assedia, e deixando aquilo que passou para trás, vivendo agora olhando diante do que diante de mim está. Eu preciso prosseguir para o alvo. Queridos, eu preciso entender que a minha visão, quando eu deixo de olhar para o alto, eu deixo de percorrer a minha vida. Eu deixo de seguir atrás dos meus sonhos. Quando eu começo a olhar a situação, é exatamente o que acontece com Pedro. Pedro sobe, começa a andar por sobre as águas. O que acontece? Ele começa a ver o mar se agitar e ele afunda. Mas eu vou tentar salvar Pedro dessa história que nós punimos tanto. Mas ele continuou olhando para aquele que poderia tirá-lo da água. Senhor, tira-me daqui. Senhor, tira-me daqui. Apesar da situação que ele olhou, desviou os olhos, afundou. Mas o que ele fez foi olhar imediatamente para aquele que poderia tirá-lo da água. E em algum momento da vida nós tiramos os olhos do alto, mas Deus continua dizendo: olha para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Enquanto nós olharmos os montes, por mais poderosos que sejam, eles são limitados para nos proteger. Mas quando eu sei que alguém criou os montes, por isso é mais poderoso do que eles, eu continuo olhando para o Senhor, porque é dele que vem a minha salvação. Olhe para frente. Olhe para frente. O apóstolo Paulo nos ensina, abandonando as coisas que para trás ficam, eu olho para as que diante de mim estão. Queridos, nós sabemos o quanto nós falhamos até aqui. O quanto nós erramos por escolhas erradas, por precipitações, por questões apenas de não querer enfrentar algo maior do que nós. Mas nós não podemos viver do passado. Nós devemos aprender a olhar à frente, o futuro. Não visualizar 40 anos para trás, mas o que eu posso ter conquistado daqui 40 anos na minha vida. E olhe com ousadia. Olhe com ousadia. Nós muitas vezes limitamos o nosso Deus, deixamos tão fraco quanto nós, tão limitado quanto nós. Nós achamos que Deus é tão incapaz quanto nós. E quando nós falamos para olhar com ousadia, ou ter mais confiança naquilo que você vai fazer da sua vida, nós começamos, não, imagina se não é da vontade de Deus. Mas, querido, se não for, Ele vai dar sonhos para você, diferentes, vai conduzir de tal forma, que a sua vida vai estar na direção que Ele quer. Mas enquanto eu olhar com medo, enquanto eu olhar com desconfiança, enquanto eu olhar com insegurança, as coisas não vão acontecer. O que vai acontecer é que a minha vida vai cada vez mais estagnando, travando, parando, e eu vejo as pessoas ganhando, as pessoas percorrendo, as pessoas conquistando, e eu continuo perguntando, por que Deus abençoa essas pessoas e não a mim? Porque essas pessoas, queridos, têm ousadia. Porque essas pessoas confiam no Deus a quem elas servem. E nós precisamos aprender a confiar, olhar com ousadia, como Josué e Caleb fizeram. Vamos, eia, subamos, vamos enfrentar, Deus prometeu para nós, deu essa terra para nós, vamos entrar e enfrentar esses gigantes. Mas aquele povo não quis fazer isso. Queridos, Caleb foi honrado por Deus. Se você continuar lendo o primeiro capítulo, você vai ver que a resposta de Moisés é, quando a gente entrar nessa terra, você vai escolher a terra que você quiser. A melhor parte que você desejar vai ser sua. E sabe aonde Caleb foi habitar? Na casa aonde morava o maior dos gigantes daquela terra.
aonde o maior e mais poderoso gigante daquela terra, foi exatamente naquela casa, naquele espaço, naquela terra, que Caleb foi morar com a sua família. Lugar de honra, lugar de quem confiou em Deus, lugar de quem acreditou no que Deus havia dado, prometido a eles. Se você lê em Números, se você lê o que está dizendo em 13, 14, você vai ver claramente isso. Deus honrando a fé que Caleb teve, de acreditar nas promessas que Deus tinha para a sua nação. Para isso, queridos, nós precisamos decidir, reconstruir, perseverar e visualizar. Eu quero terminar lendo o versículo 21 do capítulo 1. Versículo 21 do capítulo 1. Eu quero que você leia pensando naquilo que Deus prometeu na sua vida. Seja um casamento diferente, sejam relacionamentos saudáveis, seja uma vida frutífera no seu ministério, na sua vida espiritual, como esse povo está lendo, de acordo com a promessa que Deus tinha para eles. Versículo 21. Eis que o Senhor teu Deus te colocou essa terra diante de ti. Sobe, possui-a, como te falou o Senhor, Deus de teus pais. Não temas e não te assustes. Possui-a, entra, toma posse disso, porque o Senhor falou, não temas e não te assustes. Não temas e não te assustes. Eu quero orar com vocês, quero que vocês fechem os olhos agora, façam uma breve meditação, talvez não olhando para trás como Moisés, 40 anos de história, mas olhando um momento da vida que você abriu mão de algo que era precioso para você e que era a certeza que Deus estava dando para você. E talvez você ainda tenha essa vontade, esse sonho, esse objetivo, mas talvez esteja estagnado na sua vida pessoal, na sua vida ministerial, sua vida espiritual, na sua vida relacional, vida profissional, alguma área que as coisas não estão acontecendo. Quero que você coloque isso diante de Deus agora, mas decidindo, reconstruindo, perseverando e visualizando o que Deus tem preparado para você. Pai, tantas vezes, ó Deus, na nossa vida, nós estamos parados muito tempo no mesmo monte, e dando voltas e mais voltas, andando em círculos, ó Deus, e nada acontece, nada muda, tudo parece, ó Deus, estar do mesmo jeito há tanto tempo. E o Senhor tem colocado promessas no nosso coração. O Senhor tem dado a nós, Deus, a promessa de vida e vida em abundância. O Senhor tem dado a nós promessas de vida frutífera, ó Pai. O Senhor tem dado a nós a presença do Senhor, ó Deus, na nossa vida. O Senhor tem nos dado a Tua palavra que nos desafia, que nos orienta, que corrige, ó Deus, a nossa rota, a nossa direção. E que tantas vezes, ó Deus, tem mostrado que nós temos desistido de coisas que o Senhor não desistiu ainda para nós, ó Pai. E diante do Senhor nós apresentamos a nossa vida, Deus. Cada um na área específica, Deus, que está pensando agora, que está orando diante do Senhor, a Deus, nós apresentamos tudo na Tua presença. Confiando a Ti a nossa vida, os nossos dias, ó Pai. Sabendo, ó Deus, que daqui talvez 40 anos, nós queremos olhar para trás, ó Deus, e entender que nós decidimos fazer diferente. Que nós decidimos, ó Deus, reconstruir. Que nós decidimos, ó Deus, visualizar, perseverar naquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Ó Pai, se nós em algum momento da vida abrimos mão daquilo que o Senhor tem preparado para nós, Deus, que em nome de Jesus, como Israel teve essa oportunidade, ó Deus, de herdar a terra prometida, que nós também diante dela, Deus, diante da promessa que o Senhor nos fez, nós também, Deus, sejamos ousados em possuirmos, ó Pai, aquilo que o Senhor tem dado a nós. E assim, ó Deus, não tememos,
Não tememos, ó Deus, apesar dos enfrentamentos que teremos, apesar dos gigantes que nós enfrentaremos, mas a certeza, ó Deus, que o Senhor tem um caminho mais curto, um caminho mais breve, um caminho, ó Deus, que apesar das lutas que nós teremos, é a certeza da conquista, a promessa do Senhor para nós, ó Pai. Que esta mensagem, ó Deus, fique no nosso coração. E o Senhor vai trabalhando na nossa vida, para que entendamos qual é a promessa do Senhor. E tira de nós qualquer vaidade, qualquer pensamento, ó Deus, humano, ó Deus, qualquer promessa de homens, ó Pai, para que nós não venhamos correr em vão, mas correr apenas na direção que o Senhor tem preparado a cada um de nós. Reconstrua, Deus, a nossa história. Sara as nossas feridas, cura as nossas dores, ó Pai, e assim nos aponte o caminho que o Senhor tem preparado a cada um de nós, para louvor da Tua glória, porque a honra, o louvor é do Senhor, ó Pai. Nós te agradecemos e queremos viver a nossa vida de tal forma que o nome do Senhor seja honrado para todo sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor.